E olha, esse assunto é muito interessante. Acidentes do dia a dia, como quedas, entorses, podem gerar lesões graves. E buscar rapidamente um atendimento médico é fundamental para garantir que o tratamento seja adequado e você evite sequelas posteriores. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o coordenador da ortopedia do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em Goiânia, o Dr. Sandro da Silva Reginaldo. Doutor, está tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Jordevar, você com seus telespectadores aí, tentando levar uma informação de qualidade. Obrigado, a gente vai levar, sim, com a ajuda do senhor. Essa questão de acidentes, por exemplo, a pessoa tem... Quais são os acidentes mais comuns, por exemplo, que vocês atendem na ortopedia? Olha, você tem alguns tipos de acidentes, né? Por exemplo, você tem os acidentes vinculados à prática esportiva, você tem acidentes de trânsito, você tem acidentes domésticos, né? Então, assim, no dia a dia, num pronto-socorro, a gente atende os diversos tipos de trauma. Dependendo, no final de semana, às vezes você pega mais esporte, né? E assim por diante. O mais importante que tem que ter é a gente tentar dar esse atendimento de qualidade, porque muitas vezes essas lesões, se você trata adequadamente ali no início, não vai ter problema nenhum. E se não tiver uma condução adequada, de repente pode ficar com uma sequela, uma limitação de movimento, uma articulação, uma junta que não vai mexer mais tão direito. Então, isso é o que a gente procura evitar. Eu queria até que o senhor desse um exemplo de um problema como esse, que as pessoas, não, vou tratar em casa e acaba demorando a ir para um hospital e depois a sequela vem. Olha, vamos supor, a pessoa às vezes cai e isso acontece muito com pessoa de idade. Ela cai e ela apoia às vezes a mão, ela vai proteger e apoia a mão. E vai dar uma dor no ombro, porque por um mecanismo axial aqui, ela vai ter alguma lesão no ombro. E ela fica ali, às vezes, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Passa um remedinho. Passa um remedinho e pode ter tido alguma fratura ou pode ter até arrebentado algum tendão e que se isso não for diagnosticado mais precoce, depois você pode até fazer o tratamento, mas que não tem a mesma eficácia do começo. Porque muitas vezes a gente percebe que o idoso, ele demora, às vezes, mais, alguns, né? Não, sim, vou tentando levar aqui, empurrando com a barriga e dá problema depois. Já que o senhor falou na queda em casa, quais são os cuidados que a gente deve ter numa casa para que a casa da gente não vire uma arma? Olha, tem alguns cuidados básicos, até a SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela encampa dentro das campanhas educacionais dela, tem até um projeto de casa segura, justamente por isso, porque tem algumas coisas, tem algumas armadilhas em casa, tapete é uma armadilha, o tapete, degrau, coisa que não está sinalizada, escada, o tipo de piso, se não é um piso antiderrapante, e alguns cuidados. A gente fala muito do idoso, mas não só do idoso, mas o idoso, por exemplo, durante a noite, quando ele vai dormir, sempre tem que ter uma luz, alguma coisa acesa, para ele ter um caminho, se de repente ele levantar à noite, quero ir no banheiro, não está tudo escuro. E aí, se você tiver um ambiente que não tem um pouquinho de claridade, com um tapete, alguma coisa junto, aí é problema na certa, né? E o banheiro, doutor? O banheiro, muito cuidado com o piso. No caso, quando você tem pessoas mais idosas, você tem aquelas barras de proteção que você tem que fazer. Então, muito cuidado com isso. O duro, às vezes, Jordevar, que a nossa casa, o nosso lar, o nosso aconchego, muitas vezes acaba sendo o vilão nessas histórias. E uma coisa interessante, quando a pessoa está construindo a casa, ela às vezes está construindo a casa e está ali nos seus 30, 40 anos, e é uma casa que ele vai morar 20 anos, 30 anos. E ele não lembra que ele, de repente, vai envelhecer e coloca lá um monte de degrau, um piso que não é o mais adequado. Um banheiro que não tem acessibilidade. Exatamente. Então, o ideal é que você pense nessas coisas, não só para você, mas de repente você tem um pai, uma mãe que podem adoecer e ir para sua casa. Você pode ter um acidente que você pode ficar com a mobilidade reduzida. Então, quando você vai construir uma casa ou um apartamento, lembrar desses aspectos. Se você compra pronto, lógico, aí não, você tem que fazer as adaptações dentro das necessidades. Doutor, o senhor falou agora na questão do futebol. Vamos falar dos peladeiros de fim de semana, né? Hoje é sexta, né? Tem muita gente que acaba jogando e acaba tendo uma lesão, um entorse, tornozelo, alguma coisa assim. Aí ele quer fazer o tratamento em casa. Torcer o tornozelo, por exemplo, tem risco se não tratar a tempo? Tem. A lesão de tornozelo, por exemplo, é muito comum nos peladeiros, né, de fim de semana. E o que acontece? Normalmente lesa o ligamento. O ligamento é uma estrutura que ela liga um osso no outro e tem uma articulação, uma junta no meio. Então ele vai estabilizar, por exemplo, o tornozelo.
Se o atleta ele faz uma entorse de tornozelo, uma lesão ligamentar, que ele não trata, ele não cicatriza direito, aquele tornozelo dele vai ficar um pouco mais frouxo, entre aspas, e a tendência é que ele comece a ter episódios repetidos disso. Se ele faz um tratamento adequado e aquele ligamento cicatriza, a chance dele ter novos problemas diminui. Lógico que o futebol é um esporte de contato e com todos os cuidados que você tem, as lesões podem acontecer, né? Doutor Sandro da Silva Reginaldo, obrigado pela consulta ao vivo que o senhor fez com a gente aqui. Uma boa tarde, bom final de semana para o senhor. Obrigado, estamos sempre à disposição. O que precisar lá no Hospital Albert Einstein, a gente tem toda a estrutura de atendimento para a população, não só da parte pública, também no HMAP, no Hugo, que a gente está tentando dar esse suporte para a população. Uma rede, né? Isso é bom. Use também quando tiver precisar de informação que a gente puder divulgar, nós estamos à disposição. Um abraço, obrigado. Um abraço para o senhor também.